Uma parte importante do censo é conhecer as condições de moradia da população e os seus níveis de qualidade de vida. O IBGE avalia isso registrando o acesso a alguns bens e serviços básicos, sempre considerando a data de referência. Vamos lá? Essa pergunta investiga qual a condição de ocupação que os moradores têm no domicílio. O domicílio pode ser próprio de algum dos moradores. Se o domicílio for herdado, ganho ou estiver quitado, assinale esta opção. Se ainda faltarem prestações referentes a esse domicílio, marque ainda pagando. O domicílio ainda pode ser alugado, ou cedido, ou emprestado. Neste último caso, o imóvel pode ter sido cedido ou emprestado pelo empregador de um morador da casa, por um familiar que não viva no domicílio ou por outra forma como prefeitura, igreja, ONG ou mesmo um amigo. Se o domicílio não se enquadrar em nenhuma das opções anteriores, assinale outra condição. Agora que já sabemos a condição de ocupação desse domicílio, vamos conhecer algumas de suas características físicas, assim como o acesso a serviços. Vamos começar pelo material das paredes externas dos domicílios. De qual material é feita a maior parte das paredes externas dos domicílios? Esses domicílios são de alvenaria ou taipa com revestimento. Mas o que é revestimento? Para ser considerado revestimento, deve haver alguma coisa além de tinta entre o material interno da parede e o exterior. Pode ser emboço, reboco, chapisco, mármore, metal, vidro, lambri ou azulejo. O IBGE considera que apenas tinta não é revestimento. Se as paredes forem de tijolo, barro, pedra, concreto pré-moldado ou aparente, então elas devem ser classificadas como alvenaria sem revestimento. Se a parede for feita de barro, cal e areia, colocados sobre varas de madeira ou bambus, mas sem reboco ou emboço, ela deve ser listada como taipa sem revestimento. As paredes também podem ser de madeira, preparadas para essa finalidade, ou reaproveitada de outros usos, como tapumes, embalagens e andaimes. Ela também pode ser de outro material, como plástico, papelão, zinco, folhas ou cascas de árvores. E por último, os domicílios podem não ter paredes e ainda assim serem domicílios. Mas esse caso se aplica apenas em alguns domicílios de terras, agrupamentos ou áreas indígenas. Outra pergunta é sobre a quantidade de cômodos do domicílio. Mas o que são cômodos para o IBGE? Cômodo é todo compartimento que seja coberto por um teto e limitado por paredes que faça parte do domicílio, inclusive banheiros e cozinha. Mas calma, dentro dessa regra tem exceções. Corredor não é cômodo, varanda não é cômodo, área de serviço, garagem, depósito, cozinha americana, mezanino e área compartilhada com outros domicílios não são considerados como cômodos. Mas, se houver no mesmo terreno um banheiro ou cozinha numa área externa, desde que seja usada apenas por moradores desse domicílio, eles são cômodos. Caso o domicílio tenha um chuveiro em ambiente sem vaso sanitário, não considere como cômodo. Da mesma forma, em áreas indígenas, pode haver uma cozinha ou depósito anexo. Nesse caso, mesmo sem paredes para dividir, esse cômodo externo deve ser contado como cômodo. Agora, é importante saber quanto desses cômodos são usados de forma permanente como dormitórios. Atenção! Qualquer cômodo pode ser considerado um dormitório, mesmo que essa não seja a função inicial dele. Se houver alguém dormindo de forma permanente na sala, deve ser considerado dormitório. Na cozinha, dormitório. No banheiro, vai ser raro encontrar, mas sim, também. Mesmo construções separadas, como um quartinho no fundo do terreno, é considerado como cômodo. Mas cuidado, é importante que seja de forma permanente. Um quarto de visitas que recebe gente só de vez em quando não é dormitório. Se um parente dorme apenas às vezes na sala, não é dormitório.
No fim das contas, o número de cômodos servido de dormitórios nunca será maior que o total de cômodos, nem maior que o total de moradores. Entendido? Avante!